pessoal, eu sou a Ju do canal JNY Crochê e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse lindo tapete. Mas antes de começar a aula, eu preciso avisar sobre a super promoção de smartphones Nefo X1 da TP-Link. Toda a linha X1 está com 20% de desconto, especial para quem acompanha o canal. Mas aproveite, pois é por tempo limitado. Link com mais informações e desconto na descrição do vídeo. Para confeccionar esse tapete, a gente vai usar o Euro Home Espesso, que é um barbante de 24 fios. Ele é número 24, então é um fio bem grosso, vai fazer a nossa peça render, crescer bem mais rapidamente. Mas, se você quiser usar um fio mais fininho, por exemplo, o Euro Home número 6 ou número 8, também pode. Só que aí você vai ter que fazer uma alteração aqui no início, nas correntinhas iniciais, para poder ficar com uma largura boa. Porque como o fio que você vai estar utilizando vai ser um fio mais fino, você vai ter que fazer mais número de pontos para dar a mesma medida, a mesma largura aqui da peça. Para você fazer essa alteração, é só você começar com as 31 correntes que a gente vai usar aqui e ir acrescentando de 6 em 6 correntinhas até você achar que tá na largura que você quer aí, tá? Para fazer esse tapete, a gente vai usar 700 gramas do espesso, mas sempre deixando uma margem aí de sobra, para caso o seu ponto seja muito soltinho, porque aí você vai precisar usar um pouco a mais. Mas com 1 quilo, com certeza você consegue fazer. A medida dele é 60 por 40. Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. A gente vai iniciar fazendo a nossa laçada inicial. E um cordão com 31 correntes. Terminando essas 31 correntes de base, a gente vai fazer mais uma correntinha para servir aqui como um ponto baixo, o primeiro ponto baixo da nossa carreira. Vou então aqui na 5ª corrente a contar da agulha. Essa laçadinha não conta, é só uma laçadinha que fica aqui na agulha, não é uma corrente. Então, essa aqui é a nossa primeira corrente, segunda, terceira, quarta, 5ª correntinha. Aqui a gente vai fazer o nosso ponto alto. Então, eu venho aqui nessa corrente, a 5ª corrente a contar da agulha, e vou fazer aqui 5 pontos altos. Então, eu fiz 1, 2, e assim eu vou trabalhando até completar os 5 pontos altos. Terminando aqui os 5 pontos altos, na mesma corrente de base, a gente vai pular 2 pontos, 2 correntinhas aqui de base, e na próxima a gente vai fazer um ponto baixo. Pulo 2 pontos de base novamente, na próxima corrente eu faço os 5 pontos altos novamente. Dessa maneira, a gente vai trabalhar toda a nossa carreira, fazendo um grupo de 5 pontos altos, pulo 2 pontos, 2 correntinhas de base, e na próxima eu faço um ponto baixo. Vou assim até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai ter ficado com esses 5 grupos de 5 pontos altos. E aqui a gente vai ter, ao fim da carreira, essas últimas 3 correntes. Vou pular 2, na próxima eu faço o meu último ponto baixo. Assim eu finalizo a carreira, vou então virar aqui para o outro lado, para começar aqui a próxima carreira. Vou começar então a próxima carreira com 3 correntes, que vão servir aqui pra gente como nosso primeiro ponto alto. Vou no mesmo pontinho de base, o ponto baixo de base, e vou fazer 2 pontos altos. Fiz aqui esses 2 pontos altos, vou ter ficado com um total de 3, contando com as 3 correntes, que já servem como um ponto alto. Vou então pular 2 pontos de base,
no próximo eu faço um ponto baixo. Esse aqui é o nosso ponto alto do meio desse grupo de 5 pontos altos que a gente tem aqui, na nossa base, na carreira anterior. Vou, então, aqui nesse pontinho baixo que a gente teve na carreira anterior, e vou fazer aqui em cima o grupinho de 5 pontos altos. Terminei meu grupo de 5 pontos altos, vou novamente aqui em cima do grupo de 5 pontos altos da carreira anterior, aqui nesse ponto alto do meio, e vou fazer um ponto baixo. Então, sempre pulando 2 pontos, no próximo prende o ponto baixo, vai ficar bem em cima aqui do grupinho de 5 pontos altos da carreira anterior. Dessa forma, a gente vai trabalhando até o fim da nossa carreira, fazendo 5 pontos altos em cima do ponto baixo da carreira anterior e um ponto baixo no ponto alto do meio dos 5 pontos altos da carreira anterior. Chegando ao fim da carreira, a gente vai ter ficado com metade de um grupinho no início, 1, 2, 3, 4 grupinhos completos com os 5 pontos altos, e aqui no final a gente vai ficar novamente com metade de um grupinho de 5 pontos altos, ou seja, a gente vai fazer aqui o último ponto baixo em cima do último grupinho de 5 pontos altos de base, e aqui no último ponto baixo de base a gente vai fazer 3 pontos altos. Terminando essa carreira, a gente vai virar aqui para o outro lado, começar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai começar com uma correntinha para servir como um ponto baixo. Venho aqui nesse ponto baixo da carreira anterior e vou fazer um grupinho de 5 pontos altos. Terminando os 5 pontos altos, vou fazer um ponto baixo aqui nesse ponto alto do meio do meu grupo de 5 pontos altos da carreira anterior. E aqui a gente vai fazer 6 correntes. Pulo esse ponto baixo aqui, venho no próximo grupo de 5 pontos altos e vou fazer um ponto baixo aqui no ponto alto do meio. Então, a gente vai ficar com essa argolinha aqui, esse espaço vazio. Vou fazer mais 2 espaços vazios desse. Então, eu faço as 6 correntes, venho em cima do próximo grupo de 5 pontos altos e faço um ponto baixo. Faço isso mais uma vez. Então, fiz as 6 correntes, ponto baixo, aqui nesse próximo grupinho de 5 pontos altos. E aqui eu faço os 5 pontos altos em cima do ponto baixo da carreira anterior. Terminando os 5 pontos altos, eu prendo um ponto baixo em cima desse último ponto alto da carreira anterior. Assim, a gente finaliza a carreira. Vou, então, virar para o outro lado para começar a próxima carreira. Que a gente vai começar da mesma forma que a gente começou a carreira anterior. Fazendo aqui as 3 correntinhas para servir como um ponto alto. E mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo ponto de base, que é o nosso ponto baixo da carreira anterior. Fiquei, então, com esses 3 pontos altos, contando já com as 3 correntes, que servem como um ponto alto. Vou, então, fazer um ponto baixo aqui nesse ponto alto do meio do nosso leque, sempre pulando 2 pontos, vem no próximo e faz um ponto baixo. Aqui a gente vai fazer um grupinho de 5 pontos altos em cada ponto baixo de base e um ponto baixo aqui na alcinha, de 6 correntes que a gente fez na carreira anterior.
Então, eu faço os 5 pontos altos aqui, no ponto baixo de base. Terminando esses 5 pontos altos, eu faço um ponto baixo aqui em cima dessa alça de 6 correntes. Então, não precisa entrar em nenhum ponto, é só vir aqui por baixo dessa alça e fazer um ponto baixo. Venho, então, no próximo ponto baixo de base e vou fazer esses 5 pontos altos, fazendo esse nosso arquinho de pontos. Dessa maneira, a gente vai trabalhar toda a nossa carreira, fazendo aqui um grupo de 5 pontos altos em cada ponto baixo de base e um ponto baixo aqui nessa alcinha de 6 correntes. Terminei de trabalhar aqui a carreira colocando 5 pontos altos, um grupinho de 5 pontos altos em cima de cada ponto baixo de base e um ponto baixo em cima aqui de cada argolinha. E aqui no fim da carreira a gente vai ter o último grupinho de 5 pontos altos em cima desse ponto baixo aqui no ponto alto do meio do grupinho de 5 pontos altos de base. E aqui no final, nesse último ponto baixo, a gente vai ter 3 pontos altos. Finalizamos, então, mais essa carreira. E agora, a gente vai começar a repetir esse mesmo passo a passo que a gente teve nas últimas 2 carreiras. Então, a gente vai repetir essa carreirinha do ponto baixo, grupinho de 5 pontos altos, ponto baixo, 6 correntes, ponto baixo, 6 correntes, ponto baixo, 6 correntes, ponto baixo e 5 pontos altos, ponto baixo. E a próxima, a gente vai fazer igual a essa que a gente acabou de terminar, fazendo os 3 pontos altos no começo, ponto baixo, e aí segue fazendo 5 pontos altos em cima de cada ponto baixo e ponto baixo em cima aqui das argolinhas. Vai assim até o fim da carreira. Aqui no fim da carreira, termina com o grupinho de 5 pontos altos em cima aqui do último ponto baixo em cima aqui do grupinho de 5 pontos altos e 3 pontos altos aqui no último ponto baixo da carreira. Dessa forma, repetindo aqui essas 2 carreirinhas por toda a nossa peça, a gente vai fazer o nosso tapete do tamanho que a gente quiser. Você pode fazer quantas carreirinhas você quiser para fazer tanto um tapete quanto também uma passadeira. Vai ficar aí a critério de vocês a quantidade de carreiras que vocês vão fazer. Eu vou continuar trabalhando aqui, repetindo essas 2 carreirinhas. Se você tiver dúvida, é só você voltar aqui nessa carreira do ponto baixo com as correntes e vai seguir o mesmo passo a passo. E aí você segue essa e essa. Então, a próxima aqui vai ser essa daqui e aí a próxima, essa daqui. E assim a gente vai repetindo, fazendo isso por todo o nosso tapete. Vou fazer aqui, então, essas minhas próximas carreiras, fazendo essa repetição aqui. E no final, quando eu terminar, eu volto para mostrar a vocês como a gente vai fazer o acabamento. Aqui, então, pessoal, eu já fiz todo o meu tapete, sempre repetindo aquelas 2 carreirinhas. A carreira do ponto baixo com as correntes e a carreira dos grupinhos de 5 pontos altos e entre eles um ponto baixo. Dessa forma, a gente vai fazer toda a nossa peça e aí, finalizando, chegando aí no tamanho que você quiser, seja um tapete, seja uma passadeira, você vai fazer 2 carreiras de arquinhos, tá? De 5 pontos altos separados por ponto baixo. Então, aqui eu tive a carreira do ponto baixo com as correntes. A próxima, a gente fez aquela carreirinha com os 3 pontos altos no início, ponto baixo em cima do grupinho de 5 pontos altos, e aí continua fazendo toda a carreira com 5 pontos altos em cima de cada ponto baixo e um ponto baixo aqui nas argolinhas de 6 pontos, de 6 correntinhas. E aí, ao final,
o grupinho de 5 pontos altos, ponto baixo em cima aqui do grupinho de 5 pontos altos da carreira anterior e 3 pontos altos aqui no final. E aí a próxima eu fiz com os 5 pontos altos em cima de cada ponto baixo e entre eles um ponto baixo. Então, a gente inicia aqui a carreira com uma correntinha para servir como primeiro ponto baixo. Venho aqui no ponto baixo de base, faço os 5 pontos altos. Ponto baixo aqui em cima do grupinho de 5 pontos altos da carreira anterior. E vou seguindo a carreira com 5 pontos altos em cima de cada ponto baixo e um ponto baixo em cima de cada grupinho de 5 pontos altos, sempre aqui no ponto alto do meio. Dessa forma, a gente finaliza aqui o nosso tapete. Aqui no final, a gente finaliza com ponto baixo e já pode arrematar o fio. E assim, a gente já tem a nossa peça com essa moldura em volta de toda a peça, de todo o tapete. A gente tem essa moldurinha aqui no início e tem a moldurinha aqui no final. Além disso, a gente tem a moldurinha aqui nas laterais. E por isso, a gente não precisa fazer nada adicional, tá? Nenhum acabamento adicional. O ponto em si já é bem bonito. Se você quiser fazer mais um detalhezinho bacana para a peça, você pode fazer umas franjinhas aqui nesse início e também lá no final, na última carreira, aqui na pontinha dos grupinhos de 5 pontos altos. Fica bem bacana também, mas como eu quero um tapete mais simples, eu vou deixar assim mesmo. Se você quiser dar uma cara um pouco diferente pro seu tapete, você pode fazer isso, também fica bem legal, com uma franjinha aqui no início e também no final, tá? Na primeira carreirinha e também na última. Essa então foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça super bacana e que eu compartilhei com vocês com muito carinho. Eu vou ficando então por aqui, mas a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até lá!